Bom dia, meu povo, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Marataízes. Seja bem-vindo a esta manhã, louvado seja Deus por esse dia que Ele fez, que Ele reservou, que Ele santificou, que Ele separou para que o seu povo desfrutasse do descanso físico, mas que também recebesse o renovo espiritual da sua parte. Que nesta manhã o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração, que a palavra do Senhor seja produtiva, frutífera sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Que bom saber que nós estamos juntos mais uma vez nesta manhã, em mais um domingo, para sermos alimentados, para sermos instruídos pela palavra do Senhor. Bem mais do que sermos instruídos nesta manhã, não tenho dúvidas de que o Senhor vai falar com você, mas também vai desafiar o nosso coração. Afinal de contas, todas as vezes que nós lemos as Escrituras, nós somos por ela instruídos, alimentados, mas também desafiados. E quando eu digo que somos desafiados, as Escrituras elas forjam em nós, moldam em nós um caráter mais parecido com o de Cristo. E isso implica em mudanças cotidianas. Diariamente nós somos desafiados a mudar, a transformar. Como massa, como vaso, nós estamos nas mãos do oleiro. E Ele quer nos moldar de maneira que sejamos mais parecidos com Ele. Por isso, a nossa vida constantemente, ela vive sob o desafio de mudanças moldadas, trazidas pela palavra do Senhor. Não seja diferente o nosso encontro nesta manhã. Que a palavra seja ministrada, fale ao nosso coração, mas produza dentro de nós esse anseio e esse desejo em sermos moldados pelas mãos do nosso Deus. Chamar a sua atenção num bom sentido. Quando você acaba de declarar: toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. É muito simples, é muito fácil a gente apenas cantar, mas é desafiante viver a letra dessa canção. Toma o meu coração e toda a minha alma. Nas Escrituras do Novo Testamento, quando Jesus, ele, vamos dizer, resumiu os mandamentos, ele disse para a gente amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. O que às vezes nós resumimos para memorizar o versículo como amor-café. Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Mas ao longo da nossa caminhada nós somos desafiados e o Senhor prova se realmente esse é o desejo do nosso coração. Na manhã desse dia nós vamos começar uma nova caminhada com um novo personagem bíblico ainda do Antigo Testamento. Na semana passada, ao encerrarmos sobre a vida de José, o José que nós o declaramos como José do Egito, filho de Jacó, filho de Israel, aquele que foi vendido, aquele que foi conduzido à prisão, aquele que foi conduzido logo em seguida ao primeiro-ministro, aquele que dirigiu o povo, aquele que foi enviado primeiro por Deus para conservar e para preservar o povo do Senhor e assim dessa maneira surgir o Israel, a nação santa, o povo escolhido do Senhor. A gente viu um caráter de integridade, um caráter de fidelidade, um caráter de obediência, um caráter de humildade, de submissão, de reconhecimento à soberania do Senhor. Nesta manhã a gente vai continuar, a gente continua caminhando com um dos profetas também com um caráter de obediência, de fidelidade, mas alguém que vai ser levantado por Deus com grande ousadia, intrepidez e autoridade. A ponto de, no Novo Testamento,
quando Jesus indaga os seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? As pessoas dizem ser o Senhor Elias, porque o Senhor age com poder e com autoridade. A partir de hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais de perto com esse profeta que Deus levantou, de forma ousada, com ousadia e com intrepidez. Alguém que foi moldado pelo Senhor ao longo também da sua caminhada e que aprendeu de forma surpreendente a caminhar sob a dependência do Senhor. Quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos e já vamos nos preparar para o momento da palavra, embora nós vamos cantar mais um louvor, mas já vamos nos preparar para o momento da palavra pedindo para que o Senhor fale conosco na manhã desse dia. Ó Deus, como é bom mais uma manhã acordar e desfrutar da misericórdia do Senhor. Junto com o renovo da Tua misericórdia, desfrutar também da fidelidade do Senhor que dispõe sobre a nossa mesa a provisão, que traz, ó Deus, muito mais do que bênçãos materiais, mas que também provém para nós as bênçãos espirituais. Como declara a palavra do Senhor, o Deus que nos cerca com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado pela misericórdia que nos é oferecida, pelo perdão, pela graça que nos sustenta, que nos fortalece, pelo Espírito do Senhor que permanece consolando, confortando o Teu povo, a Tua igreja, mas sendo também o nosso ajudador, o nosso encorajador, a mesmo com tantas circunstâncias ao nosso redor, permanecer com os nossos olhos bem firmados em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Na manhã desse dia, ó Deus, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito, que fala ao nosso coração, que testifica que pertencemos a Ti, mas que também nos dá discernimento dos nossos erros, das nossas falhas e que nos conduz ao pleno arrependimento diante do Senhor. Nós somos dependentes da ação do Teu Espírito para lermos a palavra do Senhor e muito mais do que uma mera leitura, de sermos instruídos, alimentados, edificados e dispostos pelo Teu Espírito a viver a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos conduza à palavra do Senhor nesta manhã e de fato fale conosco quanto igreja do Senhor e ovelhas do Teu aprisco. No nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode livrar como o Senhor? Ao declarar quem pode livrar como o Senhor, nós declaramos quem é Deus como nosso Deus. O profeta Isaías, que nós temos meditado nos nossos cultos dominicais, por várias vezes declara: quem é como Deus? A quem comparareis? Com o que ou com quem vocês me assemelharão? Eu sou Deus. Você, nesse instante, abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor a partir do verso 1. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 1. Primeiro Reis 17, a partir do verso 1, nos diz então assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Por enquanto, apenas até aqui. Embora a gente tenha começado pelo capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos daqui a pouco voltar a alguns versos para a gente compreender um pouquinho mais e melhor a questão do contexto histórico daqueles dias. Mas eu quero que você traga em sua mente o profeta Elias e o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel. Elias está vivendo num período de apostasia espiritual.
Quando nós dizemos um período de apostasia espiritual, nós estamos dizendo de um período de abandono, de infidelidade, de grande desobediência por parte do próprio povo do Senhor, o povo de Israel, diante da presença de Deus. Mas não apenas sobre o povo estava a apostasia, o abandono, a desobediência, a infidelidade. Mas nós podemos sugerir e podemos também afirmar de que isso começa com alguns reis passados, reis de Israel, mas também agrava-se ou se torna um pouco mais intensificado a partir do reinado de Acabe, com o reinado de Acabe. Apenas para refrescar a sua memória, as 12 tribos de Israel, elas já haviam se dividido. Por isso nós estamos na tribo do reino norte com a tribo de Israel. Antes de existir essa divisão das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, nós tínhamos a capital do povo de Deus em Jerusalém. Jerusalém estava o templo, o Monte Sião, o lugar da adoração, o lugar onde Deus havia separado para que o seu templo fosse construído e o seu nome fosse adorado. Entretanto, com a divisão das duas tribos, o povo do sul, do reino de Judá, eles permaneceram com Jerusalém sendo a sua capital. A tribo do reino norte, que são as 10 tribos, o grupo maior, eles constituíram para si a cidade de Samaria como a sua capital. Porque entre um dos reis de Israel, que também introduziu a idolatria, o rei Jeroboão, ele disse que não convinha, que não era prudente que o seu povo da tribo norte descesse a Jerusalém, já que Jerusalém agora pertencia ao povo do sul, para celebrar e cultuar a Deus. Porque o seu receio era, o povo vai descer e ao descer ele vai permanecer em Jerusalém. Eles vão virar as costas para mim. Então, diante disso, ele decidiu constituir Samaria como um lugar, como um centro também religioso. Só que a grande diferença e distinção é, Jerusalém era um centro religioso constituído por Deus, conforme a orientação de Deus. Samaria se tornou uma capital, um centro religioso por constituição humana de um rei que não queria que o povo do Senhor ou que o seu povo descesse a Jerusalém para adorar a Deus. Não bastasse este rei ter constituído Samaria como um centro religioso, nas duas fronteiras, nas cabeceiras, ele constituiu 2 deuses, para que o povo então se curvasse, se inclinasse, se prostrasse e adorasse esses outros deuses. Diante disso, a gente tem um início de uma idolatria e de um distanciamento espiritual, o que vai culminar e vai ser intensificado ainda mais no reinado de Acabe. Por isso eu convido você nesse instante a voltar os seus olhos para 1 Reis, capítulo 16. E aí nós vamos ler alguns versos que vão esclarecer a questão espiritual nos dias do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 16, o verso 29, o verso 30, o verso 31 e 32. 1 Reis 16, de 29 a 32. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, ou seja, na idolatria, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara a Samaria.
Eu quero chamar a sua atenção quando o texto diz, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão. Como eu disse ao ler, ele está caminhando em conformidade com a idolatria imposta e proposta por Jeroboão. Jeroboão foi quem introduziu a idolatria, quem desviou o foco espiritual do povo do Senhor. Embora, logicamente, você vai concordar de que ninguém desvia o nosso foco e a nossa missão se nós também não nos submetermos, se nós também não quisermos, se nós também já não estivermos dispostos ou predispostos a demonstrar que verdadeiramente dentro do nosso coração não existia verdadeiramente um conceito de adoração exclusiva, íntegra e sincera e fiel apenas a Deus. Ninguém se sujeita à idolatria se não estiver também disposto a seguir essa idolatria. Não bastasse ele apenas seguir os caminhos da idolatria, diz o verso 31, ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal. O texto está dizendo, não bastasse ele caminhar sob a idolatria, o pior, ou pretensificar para agravar ainda mais, ele tomou por mulher a Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal. Esse Baal significa de que ela pertencia a Baal, de que literalmente ela era dominada por Baal, de que literalmente ela era uma mulher possuída por Baal, de que ela era filha de Baal. Acabe está se sujeitando à idolatria imposta por Jeroboão, mas agora ele está dizendo de forma escancarada de que ele está fazendo aliança com alguém que pertence a Baal, com alguém que serve a Baal. Não bastasse Acabe se casar com uma mulher ímpia, não bastasse Acabe tomar por mulher uma mulher estrangeira, em se colocar em mais um jugo desigual, já que ele carregava o jugo desigual da espiritualidade, da adoração no sentido de querer adorar a Deus e a outros deuses impostos por Jeroboão. Agora ele também se submete à autoridade de Baal, ou faz aliança com mais um deus que é Baal. Baal naqueles dias era considerado como o deus da fertilidade. Baal era tido naqueles dias como o Deus que controla os astros, como o sol, a lua, ou que governa as estações, o Deus que traz a chuva, o Deus que traz o sol, o Deus que traz os dias nublados, o Deus que traz os dias de ventania. Enfim, Jeroboão, Acabe, Jezabel, os israelitas estão se sujeitando ou se submetendo e estão declarando de que o Deus de Israel, ele não criou o mundo sozinho, Baal também governa. O Deus de Israel, Yahvé, ele não apenas governa o mundo sozinho, há alguém que o auxilia. E agora eles estão dizendo, é Baal. Diante desse contexto de apostasia, de idolatria, de caos espiritual, de miséria, de vergonha espiritual na nação de Israel, no povo do Senhor, de repente, do nada, como um virar de uma página, surge alguém que as Escrituras não apresenta uma genealogia, alguém que as Escrituras não apresenta de quem ele é filho, apenas diz o seu nome e do seu lugar. E imediatamente ele aparece já carregando no seu nome a mensagem que ele vai divulgar. O texto de 1 Reis 17 começa dizendo: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Como eu disse, nós não temos informações de quem Elias é filho. Sabe quando Abraão ele vai dar o seu dízimo a Melquisedeque? A gente tem apenas informações de que Melquisedeque é rei de Salém e é sumo sacerdote, nada mais. Alguém que surge nas Escrituras sem nenhuma genealogia.
Elias é alguém que surge num contexto de espiritualidade em que o povo está completamente depravado espiritualmente. E nesse contexto surge alguém sem carregar a sua genealogia, alguém que não simplesmente não carrega a sua genealogia, mas alguém que vem de um lugar muito remoto ou de um lugar que praticamente não está inserido no mapa. O povo sabe, ele é um tesbita, ele vem de Tisbé. Tisbé fica além do Jordão, Tisbé fica além de uma fronteira. Onde é mesmo Tisbé? Elias vem de um lugar onde ele praticamente não existe no mapa, de um lugar completamente esquecido, largado, abandonado, de um lugar onde não se tem informações. Mas perceba você de que mesmo Elias, vindo de um lugar estranho, remoto, esquecido, que quase não existe no mapa, um lugar completamente desconhecido, embora Elias venha e apareça nas Escrituras e diante da autoridade de um governo político, diante do povo do Senhor, Elias ele surge como do nada. Mas ao surgir como do nada, ele vem num caráter de grande ousadia, de intrepidez, de poder e de autoridade. O texto diz que Elias aparece. E ao aparecer, Elias aparece já estando de cara dentro do palácio do rei Acabe. Elias não marcou audiência com o rei Acabe. Elias não foi convocado pelo rei Acabe para uma reunião. Elias simplesmente apareceu diante do rei Acabe. E ele apareceu com uma sentença. Ele apareceu com uma mensagem. Ele apareceu com um confronto. Ele apareceu para mostrar de fato quem era que governava, quem dirigia soberanamente todas as coisas, todo o universo, e inclusive o rei Acabe, Jezabel e o povo de Israel. Eu e Vivi estamos vendo uma série chamada The Crown, que fala a respeito do governo britânico da rainha Elizabeth. E uma das coisas que me chama muito a atenção quando eu leio o texto de 1 Reis 17, porque Elias simplesmente aparece diante de Acabe sem ser convocado. Nessa série que nós estamos vendo, todas as vezes que alguém aparece diante da alteza da rainha Elizabeth, a pessoa foi previamente convocada pela rainha. Ela recebe uma carta, ela recebe uma convocação. A toda a questão burocrática da rainha escrever uma carta ou solicitar de que um dos seus funcionários, um dos seus encarregados, escreva uma carta, convoque a pessoa para que em tal dia, para que em tal hora, para que em tal lugar a pessoa se apresente, e a pessoa ela só entra na sala reservada de reuniões quando a rainha permite. Ela toca a sinetinha, e ao tocar a sineta a porta é aberta, a pessoa que convocou declara: rainha, vossa alteza, se curva diante da alteza e declara: a pessoa a quem a senhora solicitou está às portas. A pessoa entra, as portas são trancadas e a pessoa ela só sai da presença da rainha quando a rainha também, entre aspas, libera, permite com que a pessoa saia. Há toda uma questão burocrática para se entrar, permanecer e sair da presença da rainha. Elias quebrou todos os protocolos. Aliás, não Elias, mas o Senhor Deus, que colocou Elias lá dentro do palácio, entrou sem ser convocado. Elias não foi convocado pelo rei daqui da terra. Elias não foi chamado por uma reunião por Acabe, aquele que governava aqui a terra. Mas Elias ele se apresenta a uma audiência marcada por Deus. Elias se apresenta diante de Acabe em uma reunião de que não foi agendada, estipulada, anunciada por Acabe, mas que foi conduzida e dirigida e estipulada na eternidade pelo Deus soberano. Por isso a mensagem de Elias não é apenas de que não vai chover sobre a terra. A mensagem de Elias está então certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou.
A mensagem de Elias não é apenas de que não vai existir chuva, orvalho. A mensagem de Elias não é apenas em dizer de forma específica de que vai existir um tempo de seca, de destruição, de que vai existir um período de escassez material por conta da seca que vai vir, já que o Senhor vai encerrar os céus e não vai permitir com que o orvalho e a chuva caia sobre a terra. A mensagem de Elias está no seu nome. A mensagem que Elias anuncia ao rei Acabe, a mensagem de Elias é: Deus é Deus. Ou a mensagem de Elias é: Jeová é Deus. Ou então a mensagem de Elias é: o Senhor é o meu Deus, Jeová é o meu Deus. A mensagem de Elias é: Deus é Deus. Preste atenção, Acabe. Não há outro Deus. Se o Senhor se impõe como rei sobre Israel, e se o Senhor pensa que como rei o Senhor é quem age soberanamente sobre esse lugar, ou se o Senhor pensa que é Baal quem controla todas as coisas, se o Senhor pensa que é Baal quem dirige o rei de Israel, não tenha dúvida, ó rei Acabe, que tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, o Senhor manda dizer de que Ele é Deus. E sendo Ele Deus, Ele vai mostrar ao Senhor Acabe, à sua esposa Jezabel e a todo o reino de Israel, que ao longo dos próximos dias e anos não haverá chuva, não haverá orvalho, não haverá sereno sobre a terra, porque o Deus que é Deus, o Deus que governa, mostrará ao Senhor de que apenas Ele é Deus, de que não há ninguém que se iguale a Ele, de que apenas Ele é Deus, ou de que com quem ou que vocês compararão o Deus de Israel. O nome Elias significa Deus é Deus. Ou então o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Elias está dizendo a Acabe de que eu não estou submetido ao seu governo espiritual. Elias está dizendo, humanamente ou politicamente, o Senhor é quem governa Israel. Mas acorde o Senhor para a vida, de que sobre a minha vida espiritualmente, quem governa e quem dirige é o meu Deus. Por isso, o Senhor é o meu Deus. E fique o Senhor sabido de que o meu Deus, ou de que o Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias está dizendo, eu não estou apenas diante da sua face. Aqui na terra o Senhor é Deus, mas fique o Senhor sabido de que há um Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é sob Ele, diante dele que eu estou, perante a sua face que estou. Eu não estou apenas diante do Senhor quanto rei, eu estou submetido, prostrado, quedado e humilhado diante do único Deus que existe, que governa todas as coisas e que permite até mesmo um rei como o Senhor se levantar, gerando grande apostasia espiritual, para que no meio dessa pandemia e apostasia espiritual, ele prove e comprove de que apenas ele é Deus sobre todas as coisas. Diante disso, a mensagem de Elias para provar e comprovar de que Deus é Deus é de fique, Senhor, sabido de que não haverá orvalho nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Elias está agindo com ousadia e intrepidez, e ele está dizendo, segundo a minha palavra. E ele diz, segundo a minha palavra, porque ele já se apresentou como eu estou diante de Deus, perante cuja face eu estou. A expressão, tão certo como vive o Senhor, era uma expressão, digamos, como que uma expressão judicial de um acordo. E Elias está dizendo, há um acordo de Deus comigo, mas também há uma resposta, há um acordo meu com Deus. Por isso, tão certo como vive o Senhor, diante desta certeza, diante desta convicção, segundo a minha palavra, eu estou dizendo, ó Acabe, Jezabel e o povo de Israel, que nos próximos anos não haverá nem orvalho e nem chuva sobre a terra.
porque Deus é Deus. Elias está dizendo, se vocês têm dito que Baal é quem controla a fertilidade, vejamos então agora. Se vocês estão dizendo que é Baal quem traz à existência os dias ensolarados ou chuvosos, vejamos agora. Porque o meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que fez esse povo sair do Egito, o Deus que fez esse povo atravessar pelo Mar Vermelho, o Deus que fez o povo caminhar no deserto e que providenciou tudo quanto era necessário como provisão para esse povo no deserto, o Deus que trouxe esse povo para a terra prometida, o lugar onde vocês estão, o Deus desse povo, ele está dizendo e ele vai comprovar de que apenas ele é Deus. Se vocês têm dito que Baal é o Deus da fertilidade, vejamos então se a terra se manterá fértil, mesmo não existindo o orvalho e a chuva. Vejamos se vocês lançarão as sementes e Baal fará com que as sementes frutifiquem, já que Deus não trará o orvalho e a chuva necessárias e providenciais para a frutificação, para a colheita, para a semeadura de vocês. Vejamos se Baal vai tornar os rios cheios, vejamos se Baal vai tornar as nascentes cheias de águas, vejamos se Baal vai manter os riachos, os lagos cheios de água, trazendo fertilidade para a terra, já que todos vocês são agricultores. Vejamos quem é Deus. Elias está chamando o rei Acabe para um duelo espiritual. Vejamos quem vai prevalecer, se é o meu Deus, perante cuja face eu estou, ou se é o seu Deus, Baal, a quem vocês fundiram, a quem vocês construíram, a quem vocês ornaram, a quem vocês penduraram, e pendurado ele está, a quem vocês se prostram e ele não intervém. Ele não muda a história e a situação de vocês. Vejamos por um duelo espiritual quem é Deus sobre todas as coisas. Eu quero chamar a sua atenção porque o verso primeiro ele traz, no meu ponto de vista, várias implicações para a nossa vida espiritual. Dentre elas, a gente começa pelo nome de Elias. Elias, no seu nome, carrega a sua fé, a sua mensagem de que Deus é Deus. No Novo Testamento, o livro de Atos diz que diz que os apóstolos estavam em Antioquia e que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, pessoas que evidenciaram Cristo entre as multidões. Eu e você somos chamados e somos intitulados como cristãos, porque acreditamos em Cristo e porque declaramos de que Cristo é o Senhor e o Salvador da nossa vida. De que Ele não apenas nos salvou da miséria das trevas espirituais, mas que Ele é o nosso Senhor, de que nós nos submetemos a Ele. Mas a questão é, ao longo do nosso dia, na sociedade, dentro de casa, em sala de aula, nos pontos de ônibus, nos afazeres, nas conversas, no dia a dia, qual é o nome que nós temos carregado conosco? Será que realmente nós estamos vivendo quanto cristãos e declarando pelo nosso estilo de vida de que Deus é Deus? Será que pelo nosso testemunho pessoas estão evidenciando Cristo? Será que pelo nosso testemunho pessoas estão sendo alcançadas por Cristo? Será que pelo nosso estilo de vida, por aquilo que nós falamos, as conversas que nós traçamos com os nossos conhecidos, o comportamento que nós temos dentro do nosso local de trabalho, será que nós estamos evidenciando Cristo, tornando Cristo visível e declarando de que nós pertencemos a Cristo, de que Cristo é Deus, de que fora dele não há nenhuma salvação? Elias, ele carrega no seu nome a sua fé, mas ele testifica, ele evidencia, ele torna visível pela sua caminhada de que realmente, não apenas de boca para fora, mas que realmente ele pertencia a Cristo e que ele estava sujeito a enfrentar o que fosse necessário por causa do seu Deus.
nós nos declaramos como cristãos. E aí a palavra cristão significa pequeno Cristo. E se declarar como pequeno Cristo é preciso evidenciar que somos pequenos Cristos, de que existe um Cristo, de que há alguém que se importa com a sociedade, de que há alguém que ama a sociedade, de que há alguém que quer salvar as pessoas, a humanidade. Declarar de que nós somos de Cristo não é apenas querer evidenciar isso nos nossos cultos dominicais, quando nós tomamos a nossa Bíblia, colocamos a nossa roupinha de crente e partimos para um lugar de adoração, um lugar de louvor e de exaltação ao nome do Senhor. Viver como Cristo, ou pertencer a Cristo, ou ser realmente de Cristo, é evidenciar, é tornar esse Cristo visível, claro, perceptível por onde a gente passa. Por isso as Escrituras declaram de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quanto sal da terra, nós retraímos, nós reprimimos a podridão espiritual, a apostasia espiritual. Como luz, nós clareamos no meio das trevas. Nós mostramos, damos uma direção e declaramos de que há uma luz, que é Cristo Jesus. Além disso, uma outra implicação que eu vejo é a maneira tão disposta de Elias em obedecer a Deus. Como a gente enxergou e como eu disse, Elias ele não foi convocado pelo rei Acabe, ele não foi chamado a uma audiência, ele não recebeu nenhuma carta pelo rei dizendo: eu preciso falar com você. Elias ele apareceu por obediência a Acabe. Só que a sua obediência implicava em entrar, dar a notícia e sair carregado, sair morto, ser apedrejado. Mas perceba você de que Elias ele se dispõe em obedecer a Deus. E na sua disposição em obedecer a Deus, ele diz assim: eu estou completamente entregue a Deus. E se eu tiver que morrer por obediência, eu vou morrer por obediência. Mas o que eu não posso fazer é omitir, é esconder de que o povo de Israel, de que Acabe e a Jezabel, de que quem governa todas as coisas não é Baal, de que apenas o Deus existente sobre todo esse universo e que até mesmo o inferno está sujeito ao governo é apenas de Deus, o Senhor. Elias está dizendo assim: eu estou completamente disposto a obedecer a Deus, ainda que isso custe a minha vida. Elias está dizendo assim: eu não estou medindo esforços para obedecer a Deus. Eu obedecerei a Deus independentemente daquilo que eu posso sofrer por conta dessa obediência. Isso faz a gente lembrar também de um outro profeta, o profeta Daniel, que não cessa suas orações, de orar pela manhã, de tarde, no finalzinho do dia, 3 vezes como de costume, porque o decreto do rei Dario era: a partir de hoje não se ore a ninguém, não faça petições a ninguém mais a não ser ao rei Dario, o Deus Dario, o Deus da Babilônia. Daniel continua orando, ainda que ele seja entregue aos leões, mas ele não vai negociar a sua fé por conta de um decreto do rei que confronta a sua espiritualidade. A verdade é que nós estamos dispostos a obedecer a Deus, enquanto nós não perdemos nada, ou enquanto isso não nos cause um desconforto, entre aspas, uma instabilidade, uma insegurança do que pode acontecer com a nossa vida. Nós estamos dispostos a obedecer enquanto nós estamos numa zona de conforto, enquanto tudo está calmamente muito bem. Enquanto o Senhor não nos pede que renunciemos nada, que não seja necessário abrir mão de nada. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus, mas enquanto tudo está indo muito bem. Mas a questão é, será que isso é mesmo uma obediência? Será que obedecer a Deus não envolve um tipo de sacrifício? Quando eu digo sacrifício, eu estou dizendo como, por exemplo, de abrir mão dos nossos interesses, da nossa vontade. Como, por exemplo, Jonas, quando chamado por Deus, ele se dispôs para ir a Tarsis, não a Nínive.
porque pregar em Nínive era confrontar o pecado do povo. E confrontar o pecado do povo implicava como ir para Nínive e voltar carregado num caixão. Se é que daria para ser carregado no caixão se não fosse esquartejado como o povo de Nínive estava acostumado a fazer. Jonas se dispôs, mas não para obedecer a Deus, porque ele não queria perder a sua vida. Em contrapartida, Estevão, ele preferiu perder a sua vida por amor a Cristo e ao seu Evangelho. E literalmente ele perdeu a sua vida. Ele pregou, ele fez prodígios, sinais e maravilhas. O seu testemunho, a sua conduta, o seu estilo de vida trouxe inveja entre os seus. Por isso homens foram subornados a dizer de que Estevão estava blasfemando contra Deus. Por isso apedrejam até a morte, porque ele é digno de morte. Mas Estevão não retrocedeu, mesmo que fosse necessário a sua vida. Elias, ele prontamente vai ao palácio, sem receios algum, sem nenhum medo de vou entrar e talvez eu não vou sair. Até onde eu e você estamos dispostos a obedecer a Deus? Até onde eu e você estamos dispostos a servir a Deus, a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma, com tudo que nós somos e com tudo quanto possuímos. A verdade é que nós estamos dispostos a obedecer, enquanto isso não nos custe algo tão caro assim. Uma outra característica que eu enxergo aqui em Elias é a sua ousadia. Porque não bastasse obedecer a Deus no sentido de ir até o palácio. A mensagem de Elias era uma mensagem de confronto espiritual. Elias estava colocando o dedo na cara do rei Acabe. Elias estava confrontando o pecado de Acabe. Elias estava colocando o dedo na ferida do rei Acabe. Sabe quando você tem uma ferida cheia de pus, ela está latejando e você precisa ir ao médico, o médico diz assim, é necessário drenar o pus daí de dentro. E infelizmente a anestesia vai ser dada, mas não vai pegar porque sua ferida já está infeccionada e infelizmente o senhor vai sentir muita dor. Mas é necessário drenar, antes que isso traga um mal ainda pior. Elias está tentando drenar a sujeira espiritual que há dentro de Israel, na vida de Acabe, no palácio de Acabe e com a sua mulher. Elias está mexendo com o reino espiritual. Elias está cutucando o inferno. Elias está afrontando as trevas e confrontando a apostasia do povo do Senhor. Eu digo que Elias foi ousado e destemido porque ele não se preocupou ou ele não ficou receoso com aquilo que poderia acontecer posteriormente. Se é esta mensagem que o Senhor ordenou que eu dê, é esta mensagem que eu vou dar. É necessário agir com ousadia e com intrepidez. Elias, ele foi até o rei e ele confrontou o pecado de Acabe. O Senhor está adorando a Baal. Baal não é Deus. O Senhor está induzindo o povo a adorar Baal, mas o único Deus sobre Israel é o Deus Yahvé. Elias está confrontando o pecado do rei. E quem é Elias? Ele veio de Tisbé. Entre aspas, ele é quase que um Zé Ninguém. A gente não sabe nem mesmo da sua genealogia quem são os seus pais. Mas mesmo sendo alguém tão simples, mesmo sendo alguém que talvez não tivesse uma oratória tão boa assim, uma grade curricular tão gigantesca, mas é alguém que se colocou diante da vontade do Senhor a cumprir obedientemente e com ousadia, com intrepidez e com autoridade. Ele vai confrontar o rei. Ele vai confrontar o pecado daquele que governa a nação de Israel. Ao longo da nossa caminhada, às vezes nós caminhamos com pessoas próximas a nós, com falhas, com erros espirituais,
Nós enxergamos que as pessoas estão padecendo espiritualmente, mas a gente não tem a ousadia, a coragem e a intrepidez de chegar até a pessoa e pelas Escrituras mostrar de que você está no caminho errado. É necessário arrepender-se. Nós temos medo de perder a amizade, temos medo de ser perseguidos por conta disso, temos medo de que a pessoa feche a cara para nós, temos medo da consequência, temos medo do que pode acontecer conosco. Embora as Escrituras digam que o Senhor Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. Embora Atos diga que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos então testemunhas. A verdade é que nós estamos num tempo de apostasia espiritual, o amor de muitos se esfriou, há muitos desobedientes, há muitos rebeldes espiritualmente. E nós estamos convivendo com eles, continuamos a caminhar com eles e estamos receosos, acovardados, amedrontados, escondidos e sem coragem alguma de confrontá-los diante do erro espiritual. Quando eu digo que você precisa confrontar, não estou dizendo para você chegar com ignorância ou com falta de educação. Para mim, um exemplo tão clássico de confronto é o do profeta Natã, quando ele também foi confrontar o rei de Israel, aquele rei que foi considerado como o homem segundo o coração de Deus, mas que estava tentando ocultar o seu adultério. Rei Davi foi confrontado por Natã. Natã, sabiamente, humildemente ao confrontar o rei, ele usa uma historinha, uma parábola, para no final, então, ele levantar o dedo e falar: este homem é o Senhor. Quem cometeu o pecado foi o Senhor. O Senhor é rei, mas o Senhor também precisa se arrepender. Natã me desarmou Davi. Aquele que estava cheio de receios no coração, aquele que estava todo armado, tentando se esconder ou esconder os seus erros, está agora completamente desmontado e destruído espiritualmente diante do profeta, diante do seu confronto espiritual, mas para agora ser reerguido e perdoado espiritualmente pelo próprio Deus. Tão de cara, no primeiro versículo de Reis 17, Elias nos ensina a respeito da sua obediência, da sua ousadia e da mensagem que ele carregava no seu nome. O Deus que dispôs o Tesbita, o Deus que dispôs Elias para ir ao rei, embora não tenha sido convocado ou chamado pelo rei, é o Deus que foi conduzindo todas as coisas. E aí logo em seguida vem a provisão de Deus. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Deus não apenas começou a obra na vida de Elias. O Deus que começou a obra na vida de Elias já tinha providenciado todas as coisas. Se Acabe, Elias, vai se levantar contra você, não se preocupe, eu vou te esconder. Eu já preparei todas as coisas. Às vezes nós temos uma deficiência espiritual ou caminhamos de forma desobediente e tão pouco encorajada porque nós não conhecemos realmente quem é o nosso Deus. Há um texto de Atos 5, 29, sobre a prisão dos apóstolos. Quando Pedro e outros apóstolos foram aprisionados
e sobre eles uma ordem de que não falem mais a respeito desse Deus. Só que aconteceu de um anjo visitar esses irmãos nossos na fé e livrá-los da prisão, mantendo a prisão fechada. No dia seguinte, quando foram buscar os que estavam encarcerados, Pedro e os outros apóstolos, eles não estavam lá. As portas estavam fechadas. Os carcereiros, a porta fazendo a segurança. Os apóstolos, que estavam impedidos por uma ordem humana de não pregarem mais, estavam nas praças, anunciando novamente a Cristo. Quando questionados, por que vocês continuaram a pregar sobre Cristo se a ordem foi não falem mais, não disseminem a respeito desse conhecimento, ensinamento dessa doutrina? A resposta deles foi: importa obedecer a Deus e não aos homens. A verdade é que nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar espiritual, com o nosso conforto em agradar aos homens, do que realmente satisfazer aquele que nos arregimentou. Na linguagem de Paulo a Timóteo. Estamos mais preocupados com o que vamos perder se obedecermos e se confrontarmos alguém, do que verdadeiramente importa obedecer a Deus, do que aos homens. Não tenho dúvida de que constantemente nós estamos sendo desafiados a evidenciar Cristo, a agir como Cristo, a obedecer algumas ordens de Cristo e, se necessário for, confrontar, agir com ousadia e com intrepidez. Também dessa maneira agir. Deus não precisava simplesmente de que Elias obedecesse. Elias deveria obedecer em ir ao palácio, mas também agir com ousadia em anunciar a mensagem. Sobre esta nação, quem governa é Deus e não Baal. Fique o Senhor sabido disso. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, de forma muito semelhante a Elias, nós caminhamos num contexto espiritual de pessoas que estão completamente distantes e como ovelhas desgarradas do aprisco do Senhor. Há tantos vivendo em adultério e nós estamos calados. Apenas olhamos, falamos, divulgamos, mas não confrontamos o pecado com a palavra do Senhor. Há tantos que estão se descasando e tomando tantas outras famílias. E nós não estamos apontando pelas Escrituras a necessidade da monogamia, de manter o matrimônio, a fidelidade e o compromisso, no até que a morte o separe. Há tantos vivendo, Deus, uma vida de fofoca, de julgamentos, de mentiras, e nós estamos mais acostumados e nos moldando a essa realidade do que evidenciando a Cristo, do que obedecendo o Senhor em confrontar os erros dos nossos irmãos pela palavra. Ó Deus, ajuda-nos a ser mais obedientes, ajuda-nos a ser mais ousados e agir com intrepidez, já que o Senhor mesmo disse que receberíamos poder quando o Espírito do Senhor descesse sobre nós. Faça-nos mesmo testemunhas do Senhor, no meio de uma geração tão incrédula, tão pervertida, que precisa que a Igreja do Senhor realmente evidencie Cristo, que seja a luz sobre o alqueire e não escondida debaixo do alqueire. Ajuda-nos a reluzir a Cristo, a ser luz e a ser sal, custe o que custar. Importa-nos, ó Deus, realmente obedecer ao Senhor e não aos homens. Ajuda-nos a manter essa palavra viva e clara no nosso dia a dia, por meio de Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe na manhã desse dia, ao longo do seu domingo,
A bênção do Senhor permaneça sobre a sua casa, bem como a visitação do Espírito. Às 19 horas, nos encontramos na nossa igreja, em nome de Jesus. Até logo, Deus te abençoe.